Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico dos vereadores de São Paulo. Neste programa, o cidadão paulistano acompanha os discursos dos seus representantes na Câmara Municipal de São Paulo sobre os mais diversos temas, sempre relevantes para a capital paulista e para o Brasil. São apresentadas as falas dos parlamentares proferidas nas sessões plenárias com duração de aproximadamente 5 minutos. O tema e o assunto abordados são de livre escolha de cada vereador. A partir de agora, você acompanha alguns destes discursos. Quero aqui dizer que não é possível que a maior Câmara da América Latina seja considerada hoje a pior dos últimos tempos. O que temos trabalhado, o que temos votado aqui, é uma infinidade de projetos que, apesar das dificuldades que a Prefeitura está tendo, que a gente sabe que acontece, nós, graças a nós aqui, graças a nós, porque as pessoas votam contra, mas usam das benesses que os vereadores aqui aprovaram. Porque tem partido que tudo é contra, mas aproveita as benesses do que deu certo. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu já tenho dito aqui nos meus discursos o seguinte: nós aqui na Câmara privatizamos, demos várias concessões, tem as questões das OS. Primeiro, antes de continuarmos a isso, nós temos que rever o que deu certo e o que não deu certo. Nesses casos de privatizações, tem lugares que eu sei que deu certo e tem lugares que está o horror. Isso tem que ser avaliado antes. Aqui eu já faço um apelo ao nosso prefeito. Antes de qualquer projeto desta casa, em questões de privatização, seja da Casa de Cultura, seja de qualquer outro braço da Prefeitura, nós temos aqui a Câmara ou a própria Prefeitura, junto com a Câmara, reavaliar todas essas ações que nós aqui aprovamos. Segundo, eu já tenho assinaturas para uma CPI das OS. Não que a gente vá ficar sem OS. Hoje é muito difícil você tirar as OS todas, mas temos que avaliar a OS que funciona e a OS que não funciona. Porque simplesmente 10 mil casos, 10 mil cirurgias, 20 mil atendimentos, eu quero saber do que foi. Porque cirurgia vai desde uma unha encravada até uma cirurgia cardíaca. As OS, elas têm que passar aqui na Câmara para uma reavaliação de quem trabalha, quem entrega o serviço. Eu não estou aqui dizendo que é muito caro, que é muito barato. Se eu estou pagando caro, as pessoas têm que entregar o produto que eu comprei e não estão entregando o que deveriam. Esse é o segundo assunto. Terceiro assunto, enchentes. Estive eu nesse final de semana, continuarei essa semana, vistoriando as questões das enchentes na região leste, inclusive na região de Itaquera. Há muito tempo já tenho dizido que nós temos que ter um piscinão no Rio Verde. Mas hoje já tem projeto, levei o pessoal da CIURB, já tem um projeto pronto para ser feito no Parque Linear. E não é uma questão de piscinão, mas sim um reservatório. Não vai pôr o reservatório e tirar o parque. Vai fazer o reservatório, tampa esse reservatório e volta a ter o parque. Mas vou dizer para vocês, vai resolver completamente as enchentes? Não vai, porque a gente depende do clima, da chuva. Nós tivemos ultrapassou o limite normal da chuva. A chuva está sendo torrencialmente, ela está caindo horas seguidas. E para ajudar, as pessoas também têm que ajudar. A questão do lixo.
A questão, ontem eu parei uma obra lá da Sabesp e fui perguntar porque toda hora sai um buraco naquela rua. Sabe o que me responderam? Primeiro, vereadora, uma parte desses canos são muito antigos. Segundo, as pessoas despejam pelo vaso sanitário fralda, bolinha de tênis, os absorventes e os OBs. Aí eu te pergunto, eu falei, mas moço, uma fralda para você dar uma descarga e uma fralda aí pelo vaso sanitário vai entupir. Não, olha para esses prédios para cima. Você põe a fralda, a pressão é tão grande que a fralda vai lá e com isso arrebenta as manilhas, os canos. Então, se o povo não tiver consciência de ter um pouco de educação, de não jogar isso, não jogar aquilo, enchentes a gente vai ter. Alguns anos atrás teve na Europa toda. Entrou água até, a gente viu pela televisão, até no Museu do Louvre. O rio se encheu. Então, o nosso prefeito, só na região de Itaquera, ele tem mais de 8 obras de contenção de córregos. Hoje eu vejo na televisão um reclamando da obra, que desbarrancou a casa, desbarrancou isso. Concluindo, vereadora. Terminando, senhor presidente. Só que o que acontece? Tem casas que estão no meio, quase entrando no rio. E aí, é muito difícil. Você vai fazendo a obra de acordo com o que a gente pode estar fazendo. Então, hoje, só para terminar, falando com o prefeito aqui, nós já estamos providenciando uma reunião com os comerciantes lá da região de Itaquera, moradores que foram atingidos por essa enchente, onde irão ser apresentados esses projetos de reservatório ou de piscinão, que já está em andamento na própria prefeitura. Infelizmente, nós temos agora em janeiro as chuvas intensas, que causam na nossa cidade muito transtorno. Transtorno para as pessoas que mais precisam do apoio da Prefeitura de São Paulo nesses momentos tão difíceis. Embora no recesso, mas eu mantive essas agendas e fui colocar lá o pé no barro, nos locais lá, literalmente, porque a gente sabe que as pessoas precisam da ajuda do poder público nos locais onde nós temos muitas enchentes, muitos locais de risco, pessoas perderam a vida. Hoje tivemos em Perus, uma notícia muito triste de deslizamento de terra. Vivi isso no Corpo de Bombeiros minha vida inteira. E conversei com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E eu vejo os vereadores muitas vezes subindo aqui na tribuna, falando a respeito de serviços que não funcionam, criticando, fazendo ali uma série de restrições para que a cidade de São Paulo tenha um bom serviço. Que no final das contas o vereador ele tem que fiscalizar as ações que estão sendo feitas da prefeitura nos locais. Eu fui lá dentro de Bueiro, eu fui lá no hidrojato. O hidrojato é um sistema para fazer limpeza dos bueiros. Sabe quanto custa o aluguel de uma retroescavadeira para fazer a limpeza, por exemplo, de um córrego? R$ 2.500 por dia. Será que a gente não pode fazer ali, por exemplo, em muitos locais que eu estive presente, em São Miguel Paulista, no Itaim, no Lajeado, correndo ali o córrego do Itaquera, chove Itaquera, depois deságua na parte ali de baixo, do Jardim Helena, tendo muitos problemas. E ali a gente tem que ter uma gestão. A prefeitura precisa pegar no pé do pessoal que não está trabalhando. Precisa ir lá, o prefeito olhar, ele já vai olhar, porque eu já encontrei o prefeito Ricardo Nunes nessas agendas, fazendo lá, olhando até Bueiro. Mas ele precisa dar uma cordinha aí no pessoal, dar um aperto para que a gente tenha esses locais de risco limpos, porque se você faz uma limpeza, como eu acompanhei lá em São Miguel Paulista, o córrego totalmente livre, a água que vem, ela vai subir, vai, mas ela não vai ter ali enroscos, não vão ter ali a vegetação, o assoreamento de galeria.
E eu quero colocar à disposição o meu conhecimento para a Prefeitura de São Paulo, porque eu quero uma cidade melhor, eu quero que as pessoas vivam em suas casas em segurança, que elas não tenham ali o risco de uma enchente, acabar ali com sonhos, levar os seus pertences, os seus bens, um monte de imóveis que pagaram durante o ano inteiro. Ó, Major, agora a gente vai comprar de novo para pagar, e o ano que vem vai chover de novo e vai levar tudo. Não! Não podemos deixar que isso aconteça. Há possibilidade, há recurso. Vamos trabalhar para fazer a limpeza desses córregos, para não deixar essas pessoas nessas condições. Porque senão vai ser tudo igual. Vamos aplicar o dinheiro, aplica o orçamento, daqui a pouco acontece tudo de novo e o ciclo se refaz. Vamos dar um basta a isso. Temos que trabalhar e toda a prefeitura, todas as subprefeituras atuar em conjunto para que a gente tenha esses locais acolhidos, bombeamentos que podem ser feitos. O local lá do Lajeado, ele ficou lá, fica por meses, às vezes ficavam por meses com água na canela das pessoas, impedindo que entrasse dentro de casa. Agora tem um bombeamento lá. Esse bombeamento, depois que chove, a água se acumula pela gravidade, pela geografia local. Mas depois de 30, 40 minutos, esse bombeamento faz com que aquela água saia do local. Acabei de receber aqui uma imagem dessa. Ó, Major, está tudo limpo agora aqui, está seco, as pessoas conseguem entrar. Então a gente precisa trazer para a cidade de São Paulo esse serviço, essa rapidez, essa agilidade. Não podemos deixar a população na mão. Voltamos em instantes com o Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Paulo. Até já. Você também pode acompanhar outros discursos dos vereadores no canal da Câmara Municipal de São Paulo no YouTube. É só apontar a tela do seu celular nesse QR Code que aparece aí na tela. Olá, estamos de volta com o programa Tribuna Livre. Fique agora com mais discursos dos vereadores de São Paulo. Desde quando chegou o João Agripino Dória em São Paulo, instalaram aqui uma agenda de injustiça. E quando eles descontaram 14% dos trabalhadores, dos aposentados, e já lá na Assembleia corrigiram essa injustiça com os trabalhadores do Estado, com os servidores públicos do Estado, os servidores, os trabalhadores que recebem do INSS, eles não têm esse desconto. Eu acredito que esse ano de 2023 é um ano para os vereadores aqui da cidade de São Paulo pensar em revogar essa tão cruel e tão maldosa e tão famigerado desconto dos trabalhadores aposentados, pelo menos para quem ganha até o teto. Pelo menos para quem ganha até o teto. Eu acho que é uma pauta que deve ser debruçada e debatida, porque o ano que vem vai ter eleição, né? E é quando os vereadores serão julgados, né? Serão reconduzidos ou não. Então, eu acredito que muito daquilo que veio, que foi herdado, né, do João Agripino, que acabou tomando conta aqui da cidade, eu acho que nós temos que trabalhar para revogar. E esses 14%, senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência também deve colocar, assim, como uma meta, né? É trabalhar para a revogação dessa injustiça que foi praticada contra os nossos aposentados. Pessoas que ganham salário, que ganham R$1.000 e poucos, R$2.000, R$3.000, até o teto, descontando 14%. Pessoas que, quando chegam a certa idade, que precisam de saúde, que gastam muito com remédio, e eles estão tendo esse confisco. O processo eleitoral de 2022, ele acabou convencendo os deputados lá na Assembleia Legislativa a revogar isso aí. Concluindo, vereador. Eu já vou concluir, senhor presidente. Eu entendo que os vereadores aqui da cidade de São Paulo devam trabalhar para também corrigir essa tão famigerada injustiça que foi praticada contra os nossos servidores públicos, nossos servidores que se aposentaram e estão sofrendo com esse confisco em seus ganhos. Bom, eu quero começar dizendo que a gente volta renovado para esse plenário.
porque a gente passou por 4 anos de um desgoverno Bolsonaro, e a posse do presidente Lula, ele traz para a gente uma importante garantia, né, de uma democracia que é frágil, inconclusa, mas que é fundamental e muito importante para a gente, né, enquanto povo preto, enquanto povo periférico. Então, a energia também da nossa militância, do nosso povo na rua, volta renovada, embora a gente saiba que, infelizmente, no estado de São Paulo, a gente tem ainda um ultra conservador, aliado de Bolsonaro, ao qual, infelizmente, o Ricardo Nunes muitas vezes se aproxima, né? Então a gente ainda tem muita luta pela frente, mas é bom a gente começar o ano aqui no plenário com uma notícia boa e importante para a nossa democracia. Eu quero ressaltar também uma importante conquista, que além de ser uma conquista também precisa ser denunciado, que é a conquista de uma segurança 24 horas para a Casa de Assistência a Mulheres, a Casa Anastácia, que é uma casa de proteção a mulheres vítimas de violência em cidade de Tiradentes, que vem sofrendo constantes ameaças violentas, e a gente passou praticamente o ano todo passado tentando fazer com que a Prefeitura do Ricardo Nunes garantisse a segurança dessas mulheres, e só agora, no começo desse ano, com a publicação no jornal O Globo de uma matéria contando essa história, a Casa Anastácia conseguiu uma segurança 24 horas para proteger as mulheres. Então a nossa luta ainda continua para que essa garantia seja para todas as casas de mulheres vítimas de violência. Isso é muito importante. Agora, eu gostaria de falar de um tema muito importante que, inclusive, hoje trouxe muitas pessoas a esta casa, que é a privatização ou terceirização das casas de cultura no município da cidade de São Paulo. A gente acompanhou, ao fechar dos trabalhos aqui da casa, um edital convocado pela Secretaria Municipal de Cultura, um edital de chamamento, para falar sobre as terceirizações da Casa de Cultura, que muito nos estranhou, já que a gente fez diversos requerimentos, diversas colocações e requerimentos para a Secretaria Municipal de Cultura, perguntando sobre a terceirização das casas de cultura. Inclusive, o secretário que estava aqui até agora, acho que Fabrício Cobra, quando foi perguntado numa audiência pública aqui no ano passado, garantiu que não havia absolutamente nenhum estudo sobre terceirização, e a gente foi surpreendido aí, no final dos trabalhos da Câmara Legislativa, por um edital de chamamento para falar das terceirizações da Casa de Cultura. A justificativa da Prefeitura é que eles seguem o Miroski, né, seguem ali uma orientação do Miroski, mas esquecem que as casas de cultura têm uma legislação própria do município, que fala da importância de seus conselhos, e que são seus conselhos que decidem como será feita a manutenção, a organização, o funcionamento das casas de cultura. Esse edital, inclusive, fala da possibilidade, né, dessas entidades que podem gerir as casas de cultura alugarem espaços públicos nas periferias. Lembrando que as casas de cultura são espaços importantes de fruição, de trabalho da cultura, sobretudo nas periferias. Equipamentos fundamentais para que as pessoas que estão na periferia tenham acesso à cultura e, principalmente, tenham um espaço garantido para a manutenção da cultura que é produzida na periferia e sendo respeitada como uma cultura legitimamente brasileira e importante para a cidade de São Paulo. As casas de cultura foram um sonho, foram um trabalho conquistado. Também foi uma luta muito grande do movimento de cultura para que essas casas deixassem de ser cabide de emprego para voltarem à Secretaria Municipal de Cultura, e essa luta vai seguir para que as casas continuem independentes e que os funcionários públicos, os servidores, sejam respeitados nesse espaço. Também há 2 anos a gente vem denunciando aqui o descaso que o prefeito Ricardo Nunes tem tido com os funcionários da Secretaria Municipal de Cultura, que estão absolutamente precarizados, com a Secretaria Municipal de Cultura, que sequer tem capacidade técnica de garantir a execução de orçamento que é feita todo ano por essa casa. Então é muito importante que nesse primeiro dia de ano a gente diga que esta casa foi excluída do processo de discussão até agora pela secretária Aline Torres, que não veio em absolutamente nenhuma das 9 audiências chamadas
aprovadas pela Subcomissão de Cultura e no apagar das luzes do trabalho dos vereadores dessa casa, ela lança esse edital que antes o secretário tinha dito numa audiência pública que não existia. Então a gente está diante de um processo muito ruim, produzido pelo prefeito Ricardo Nunes, e ele vai precisar responder. Avisar também aos movimentos, como combinado, nós já protocolamos um pedido de audiência pública para que a secretária de Cultura, Aline Torres, e o prefeito Ricardo Nunes respondam finalmente aos movimentos culturais de periferia, aos artistas, técnicos e trabalhadores da cultura que têm estado presente nessa casa em todas as audiências públicas da Subcomissão de Cultura, em todas as reuniões ordinárias e extraordinárias da Subcomissão de Cultura e merecem respeito da gestão, sim, principalmente quando a gente fala de uma pasta que é tão fundamental, embora muitas vezes não pareça. Agora, só para finalizar a minha fala, eu gostaria de chamar a atenção, já vou concluir, André, mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que é muito fundamental e que todo mundo está vendo e que, inclusive, fez parte da fala hoje do Ricardo Nunes na conversa que ele fez com os vereadores. Infelizmente, a gente não teve a palavra aberta, só o prefeito e os secretários puderam falar, mas é importante dizer, a gente tem acompanhado enchentes absurdas na cidade de São Paulo, sobretudo na periferia, mas a gente tem visto aí as televisões mostrarem, Guaianazes, Lajeado, Campo Limpo, várias regiões da cidade têm sofrido e muito com as enchentes na cidade de São Paulo. E a quem, né, para além do que o prefeito promete que vai saber, o nosso interesse é saber o que a prefeitura fez nesses 2 anos para evitar que esse tipo de coisa acontecesse na cidade de São Paulo. A gente sabe e tem informações do próprio site da prefeitura que fala dos pontos de enchente, e esses site, André Santos, que apresenta os pontos de enchente, não estão batendo, né, esses pontos de enchente não estão batendo com as denúncias que os moradores estão fazendo. Então, se você olhar lá no site, alguns pontos onde claramente teve enchente, onde a gente tem vídeo, onde a mandata, inclusive, esteve presente, como no Lajeado, Cidade de Tiradentes, não aparecem no site da prefeitura como áreas que foram alagadas. Então, essa informação ela está sendo muito inconstante por parte da prefeitura, e aí a nossa mandata vai abrir também uma consulta para que a população possa falar onde está acontecendo esses pontos de incêndio, para que a gente tenha, de fato, os dados reais de como andam as enchentes na cidade de São Paulo e qual é a aplicação do recurso que o prefeito Ricardo Nunes está fazendo, quando a gente sabe que tem mais de 30 bilhões guardados no caixa da prefeitura, enquanto a população sofre nas ruas da cidade, inclusive, como a própria fala do prefeito comprovou, uma mulher, mãe de família de 4 filhos, mãe solo, que faleceu, que morreu devido à ingerência da prefeitura de garantir a segurança das pessoas numa época de chuva, que por mais que seja uma época de chuvas, não posso dizer que essas chuvas são atípicas, porque o nosso país sofre com isso em todo o verão. Todos nós sabemos que há momentos em que a chuva se excede na cidade de São Paulo, e a necessidade e o dever da prefeitura tem que ser se precaver para quando isso aconteça. Já vou concluir, André, mas que esse é um assunto muito importante, porque a gente está falando da vida das pessoas e das pessoas que estão na cidade de São Paulo, na periferia, sobretudo. Quando a gente fala de fechamento de casas de cultura na periferia da cidade de São Paulo, quando a gente fala de piores qualidades de trabalho para os servidores públicos da cidade de São Paulo, e principalmente quando a gente fala de enchente na cidade de São Paulo, a gente está falando de racismo ambiental, porque a gente sabe exatamente onde é que a prefeitura não tem capacidade de fazer a execução que deveria fazer, mesmo com 30 bilhões em caixa. Obrigada. Essa edição do programa Tribuna Livre fica por aqui. Agradecemos pela audiência. Caso tenha perdido algum programa, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.